que a Michelle é candidata a Senado, né? Eu acho que só já tá certo. eu acho que isso está muito cristalizado. Achei ele um pouco melhor do que da última vez que eu vim, mas lógico, 70 anos, né? Tá tomando as medicações, tomou algum que eu estava lá, cuidados alimentares com shake, né? Para evitar qualquer tipo de a preocupação dele é o soluço. Hoje, enquanto nós tivemos, eu vi que ele tossiu algumas vezes, mas não estava soluçando hoje, né? Mas requer cuidados. A questão do refluxo, você vê que ele ainda conversando de vez em quando, sente que ele está sentindo algum incômodo, mas achei um pouco melhor do que da última vez que vi. Na questão da saúde dele, acho que teve um leve avanço do que da vez passada que eu tive. Emocionalmente ele tá bem? Eu acho que emocionalmente o quadro é o mesmo. É porque não é como ele tem um sentimento da injustiça, é incômodo. Quanto mais tempo vai passando, eu percebi que ele reclamou mais desta vez. Poxa, aqui não consigo, tanta coisa para fazer, além de estar recluso, para que tornozeleira, assim, fez algumas queixas mais emocionais do que da vez passada. Emocionalmente, acho que com o tempo vai passando, quanto mais tempo vai passando, mais vai sentindo. Isso é a minha percepção, né, com relação aos valores emotivos dele. Deputado, o senhor e o ex-presidente conversaram sobre a vacância da vaga no STF, sobre possíveis indicados do presidente Lula? Não, como essa questão do STF já está um pouco cristalizada, que vai possivelmente que seja indicado o AGU, o Messias, não falamos sobre isso. Comentamos comentamos sim que aparentemente deve ser a escolha essa mesmo. Conversei um pouco mais com a Michelle Bolsonaro, que chegou mais ao final. E ela sobre... indicou alguma opinião? Sobre... Não. A gente comungamos da mesma opinião com a Michelle por sermos evangélicos, né? Querem colocar na conta de evangélicos e o Messias não. Antes de qualquer coisa, ele não está sendo indicado por ser evangélico, ele está sendo indicado porque ele é petista. E ele, como petista, representa 5% do segmento evangélico, que são os evangélicos esquerdistas, os progressistas. Não chega a 5% do total de evangélicos do país. Então, assim, é uma atribuição do presidente da República, ele indica quem ele quiser, nós não temos que restringir nomes e nem temos que opinar sobre isso, nós somos oposição. O que nós não queremos deixar claro é de que ele, sendo indicado, ele não representa a maioria do segmento evangélico, porque não é a sintonia ideológica. Mas é um direito do presidente indicar quem ele quiser e nós não temos objeção a isso. Se fosse o presidente Bolsonaro que estivesse lá, ele indicaria quem nós gostaríamos que indicasse. Não é o caso dessa vez. Deputado, qual é a sua avaliação da aproximação do Brasil com os Estados Unidos? O senhor vê isso como uma coisa boa? Primeiro, eu acho que é tardia. O governo brasileiro já devia ter procurado o governo Trump há muito tempo para tentar resolver essa tarifa. Ele preferiu ficar buscando culpado, querendo colocar a culpa em Eduardo Bolsonaro e não resolvendo o problema. É tardia, mas oportuna, e espero que se resolva. Os brasileiros não podem continuar pagando tarifa, em especial por conta dos problemas judiciais que a gente vem vivendo, que acho que foi parte da conversa no dia de ontem. Deputado, vocês conversaram algo sobre o encontro do ministro Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio? Falamos sobre isso, não temos todas as informações, há informações desencontradas um pouco na imprensa, inclusive o Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos hoje, ele aguarda o Flávio voltar, porque pode ser que tenha melhores informações, para a gente não ficar só com as informações desencontradas que houveram na imprensa. Não parte da imprensa fala uma coisa, outra fala outra, a gente, ao certo, como uma reunião bilateral fechada, a gente ainda não tem todas as informações disso. O que a gente espera é que o governo brasileiro tenha a grandeza e a humildade para conversar com o governo de uma grande nação como é os Estados Unidos e resolva o quanto antes possível essa questão do tarifaço. Mas o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram recebidos pelo Departamento de Estado? Não, ele está proibido de falar com os dois. Então, ele não tem essa informação. O que a gente sabe, o que eu acho até que vocês sabem, o Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos hoje, deverá se encontrar com
com o Eduardo Bolsonaro, com eles, e talvez a gente possa ter alguma notícia mais precisa com a volta do Flávio. O Eduardo Bolsonaro chegou a se manifestar com vocês? Falou alguma coisa? Eu falo com o Eduardo Bolsonaro todos os dias, por telefone. A gente sempre está falando, ele ainda é deputado e sou líder dele, e a gente tem assuntos para tratar de mandatos, de decisões a serem tomadas, a gente conversa. Eu não conversei com ele eu conversei no dia que ele estava em Washington, pela manhã. Foi anteontem, me parece, quarta-feira. De lá para cá, ontem eu não liguei. Hoje eu estava me organizando para vir para a visita no presidente Bolsonaro, acabei também não ligando. Devo falar com ele hoje à noite, amanhã, no máximo, para a gente tentar ter alguma informação mais precisa. Sobre 2026, o nome de Tarcísio foi citado na conversa? Sempre é citado o nome de Tarcísio, de Ratinho, de Caiado, de Zema, Como foi a de conversa todos os governadores da direita, bem como de alguns outros nomes que sempre estão ali, não conversado sobre isso, mas nós continuamos na esperança da luta pela anistia, e isso daria ao presidente Bolsonaro o direito de estar na urna em 2026. Essa não será uma luta que nós vamos desistir enquanto ela for possível. Então não há nada definido no momento, líder? Não, zero definição sobre 2026, não é o momento. O momento é da gente continuar focado na nossa luta, inclusive ele reiterou esse pedido para que a gente possa continuar dialogando na política, conversando, convencendo nossos pares, convencendo o Hugo Mota a pautar o quanto antes possível. Ele conta que essa injustiça que ele vem sofrendo seja corrigida através da anistia e que ele possa estar na urna em 2026 e o povo decidir soberanamente quem preside o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2027. Deputado, o que mais os senhores conversaram? Pode dar mais detalhes? Sim, falamos sobre cenários de candidaturas a Senado em alguns estados. Como quais? São Paulo, falamos sobre o Rio Grande do nome que Sul. deve apoiar em São Paulo? Não, são cenários, né? Na verdade, a gente precisa ir analisando as questões, a gente depende de algumas decisões sobre o Eduardo. É claro que o Eduardo é um pré-candidato a Senado, com as dificuldades que a gente tem, em não podendo ser ele, tem lá o candidato do governador Tarcísio, que é o Derrite. Em não podendo ser o Eduardo, tem que se buscar uma alternativa de nomes, e aí tem alguns nomes lá, Marco Feliciano, e outros que estão sendo colocados. Falamos sobre o Rio de Janeiro, que ainda está, e falei para ele que acho que no Rio ainda está muito cedo. O governador tem todo o direito de ser candidato a Senado na chapa junto com o Flávio. Ontem conversei com o governador, ele falou que se fosse ontem ele não queria ser candidato a Senado, e aí tem algumas possibilidades, né? Temos o Portinho, que é atual senador, que era um suplente, mas que está cumprindo um bom trabalho no Senado. Em alguns momentos cogita-se que eu possa também construir a opção para ficar compondo uma possível chapa, mas isso está muito cedo no Rio de Janeiro. Acho que tem outros estados que estão um pouco mais cristalizado. Como quais? Em Brasília, por exemplo? Eu acho que em Brasília está muito definido que a Michelle é candidata a Senado, né? Eu acho que já está certo. Eu acho que isso está muito cristalizado na mente dele. Candidatura à presidência. Hoje na mente e no coração dele, ele entende que para proteger a Michelle, um cargo executivo, as pessoas sempre saem do executivo brasileiro com problemas judiciais infinitos. Não é? Nós temos um Ministério Público ainda com um ativismo judicial muito grande. Ele acha que vão perseguir? E eu acho que é proteção de marido. Ele falou, eu não vou expor, a Michelle é um cargo executivo, se depender de mim, ela vem para o Senado, é uma eleição... Ela falou sobre isso? Ela chegou ao final, isso foi uma conversa antes dela chegar. Não conversei sobre isso com ela. Mas ele no sentimento de proteção à esposa, ele sempre fala, eu acho que ela tem que ser... O cargo legislativo, você não tem tantos problemas judiciais como, no caso, o executivo, se fosse para ser candidato a presidente da República. É o que ele disse antes da chegada dela. Depois a gente falou de outros assuntos, não voltamos a esse assunto. Uhum. Então está muito cristalizado na mente dele, tá? Santa Catarina, talvez? Santa Catarina, ele não está muito definido também com relação ao Carlos Bolsonaro, ser o candidato lá. Ele fala que aí depende um pouco das negociações do governador, porque o governador tem sua autonomia, é do nosso partido. O Jorginho Melo tem que ver ali as composições da segunda vaga, da vice, que é tudo também composições que tem que fazer com outros partidos para trazer, para fazer uma reeleição mais tranquila do Senado, do governador Jorginho.
mas a questão do Carlos está muito... Ele não abre mão do Carlos ser candidato por Santa Catarina e não quer ele em outro estado. Isso já está muito cristalizado na mente dele. Falamos, mas quais estados? Eu acho que... Aí eu andei com os estados para a gente ver onde a gente teria chance de botar alguém competitivo. Por exemplo, no Nordeste, a gente tem algumas preocupações no Nordeste. Falamos do Sergipe, lá o Valadares, um quadro que inclusive está vindo para o PL para ser candidato a senador e acho que a gente tem muita chance de elegê-lo no Nordeste. A gente tem esperança de, mesmo em outros estados que a gente tem um pouco mais de dificuldade no Nordeste também, estarmos lutando. Então, assim, ele vai estar recebendo segunda-feira o presidente Valdemar Costa Neto, vai estar falando sobre essas questões estaduais, ele tem estado muito preocupado, acompanhando as notícias, e a maior preocupação dele foi agradecer à Câmara, aos deputados, por ter derrotado a MP de aumento de impostos e me incentivou muito a gente continuar lutando para a redução de carga tributária e menos impostos no Brasil. Falou, não dá mais, vocês fizeram deram uma grande contribuição ao Brasil derrotando essa MP e continuem focado neste trabalho em não deixar que se aumente mais impostos no Brasil. O brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Foi a principal recomendação dele, falando inclusive dessa grande conquista que nós como oposição tivemos em não deixar a MP 303 ser aprovada, porque aumentaria muito mais impostos do Brasil. Sobre a anistia, vocês conversamos sobre a anistia, me perguntou como estava, deu panorama que o deputado Paulinho da Força está aguardando um texto ser devolvido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quando ele devolver esse texto ao Paulinho, é o sinal que foi dado para que o presidente Hugo Mota tenha o compromisso de pautar na Câmara. E isso já faz 10 dias que esse texto foi entregue ao senador Davi Alcolumbre. Há uma promessa de que ele possa entregar esse texto de volta ao Paulinho da Força na terça-feira. E aí a gente já estaria dependendo somente agora do presidente Hugo Mota pautar. Vamos trabalhar muito para, quem sabe, na próxima semana a gente conseguir avançar nessa matéria e poder o Paulinho apresentando seu voto, se for pela redução de penas, como o relator Paulinho tem comentado, nós vamos apresentar um texto para ser um destaque de preferência, que se vota antes do texto do relator, e se a gente aprovar o destaque da preferência, o nosso destaque da preferência será o texto pela anistia dos fatos. Isso é que nós vamos fazer. Estamos muito confiantes, quem sabe na próxima semana a gente pode ter essa boa notícia. Eu estou muito empenhado em que a gente finalmente possa resolver de uma vez por todas a questão da anistia. O presidente deu alguma orientação sobre essa articulação pela anistia? Algo que ele gostaria de ver acontecendo? Não, ele inclusive tem reconhecido que as articulações têm avançado de boa forma. O que ele entende é que precisa mais, e vai com o presidente Valdemar conversar na próxima semana, está os presidentes de partidos um pouco mais reunindo com certa frequência para que a gente possa ter ainda mais resultados positivos para enfrentar aí o atual governo, visando em especial a eleição de 2026. Deputado, existe alguma outra articulação paralela com o governo dos Estados Unidos? Assim, paralela a quem? Nossa parte? Não. Assim, nós não. É muito claro e sabido de todos que estão lá o deputado Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e outros, junto com eles, trabalhando, que tem uma interlocução com o governo americano. Não é? Ficou público em um evento, quando o presidente Donald Trump apresentou o Eduardo Bolsonaro, falou do nome do presidente Jair Bolsonaro, mas as articulações que têm sido feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro sempre têm sido feitas no campo de busca de punição aos abusos, ao nosso entender, do Poder Judiciário, para aplicação de Magnitsky, suspensão de vistos. Esses são os pedidos dele feitos. Agora, com relação ao tarifaço, isso é uma questão de governo para governo, não é uma questão de quem é oposição. É papel do Executivo brasileiro, na figura do Presidente da República ou do Ministério de Relações Exteriores, buscar soluções com relações a tarifas, que é bom dizer que foram aplicadas a vários países do mundo. E todos os países buscaram, através das relações exteriores ou das relações bilaterais dos presidentes, solucionaram seus problemas. Falta o Brasil. O erro aqui está
no presidente da República, Lula, que prefere fazer política ideológica e não resolver um problema tão sério para o Brasil, que são as tarifas. Líder, sobre a conversa celebrada entre Trump e o presidente Lula, qual foi a reação do ex-presidente sobre? Natural, normal. Conversas entre mandatários da República acontecem com muita naturalidade, como aconteceu com o presidente Bolsonaro quando ele era presidente, como o presidente da Rússia, por exemplo, que ideologicamente não somos tão próximos, mas a relação bilateral entre o presidente da República faz parte do protocolo. Então é uma conversa muito, muito natural e que o que a gente espera é que o presidente Lula tenha humildade suficiente para resolver o problema e evitar esgarçar mais essa relação. Nós não precisamos disso. O Brasil precisa de diálogo, de entendimento, e a gente não pode ficar brigando com nenhum país do mundo, muito menos com os Estados Unidos. Mas o que o presidente Bolsonaro comentou sobre isso? Não, espera que isso aconteça. Ele entende, pela carta do presidente Trump, quando aplicou as sanções, de que tem um ingrediente no Brasil político e que não é uma solução tão simples por causa desse ingrediente político, mas que ele espera que o atual mandatário da República tenha grandeza para buscar a solução disso. Né? Ele não sabe dos detalhes, nós não temos informações do que foi tratado, a não ser do que saiu por vocês, da imprensa, e a gente vai aguardar para ver se tem uma solução. O que não dá mais é para brasileiro ficar pagando tarifa muito elevada por conta de problemas, seja comercial ou seja político. Precisa ser solucionado. Mas então, o presidente Bolsonaro espera que o governo brasileiro encontre uma saída diplomática nessa negociação com o Trump? Sem dúvidas. Porque o Eduardo não, né? O pai e filho divergem nessa questão? Não, eu não sabia da opinião do Eduardo, que eu acho que o Eduardo não quer a solução, pelo que você está dizendo. Ele tem trabalhado para que o governo brasileiro não encontre não, caminho diplomático. eu, pelo que converso com o Eduardo, não é o que eu sinto com o Eduardo. O Eduardo quer que o governo brasileiro entenda e seja solidário com as demandas do governo americano no que tange aos abusos de direitos humanos do Poder Judiciário, na figura do ministro Alexandre de Moraes, não é? Mas que se solucione, que venha anistia. Tudo isso distende os problemas entre os dois países. A carta do presidente Trump é muito clara, ali tem algumas questões que ele deixou muito claro. E se isso for superado, é bom para os dois países e é bom para a gente. Eu acho que o Eduardo não torce contra... O Eduardo quer anistia, o Eduardo quer que o ministro Alexandre de Moraes possa responder pelos seus crimes. Se isso acontecer por parte do governo brasileiro, eu acho que o Eduardo não vai ficar muito satisfeito. E o que o presidente Bolsonaro comentou sobre essas articulações do Eduardo? Porque essa semana o Eduardo estava com o Paulo Figueiredo lá em Washington, né? O trabalho do Eduardo sempre foi focado nas sanções aos abusos que nós entendemos do Poder Judiciário. Com relação a isso, não só o presidente Bolsonaro, todos nós somos eternamente gratos ao Eduardo, porque nós estamos vivendo um momento de perseguição a quem é conservador de direita, em especial da parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, tanto o pai quanto nós, parlamentares, colegas do Eduardo Bolsonaro, nós somos gratos a esse trabalho dele e o sacrifício pessoal que ele está fazendo em um alto exílio. Uma pessoa que, se estivesse aqui no Brasil, era fortíssimo candidato a senador, estaria no seio da sua família, está pagando um preço caro para tentar, da sua forma, nos ajudar. Acerta em todos os momentos Eduardo Bolsonaro? Acho que ninguém é perfeito para acertar 100% tudo, mas ele tem feito um brilhante trabalho e nós somos muito gratos ao Eduardo. Por isso que eu tenho insistido em conversar com o presidente Hugo Mota na manutenção do mandato do Eduardo, tenho insistido em contribuir ao máximo possível para que o Eduardo possa continuar cumprindo seu mandato até o fim, no dia 31 de janeiro de 2026. E que tipo de comentário o presidente Bolsonaro fez sobre o Eduardo? Você lembra de algum? Sobre o Eduardo? Não, assim, eu acho que por eles estarem sem poder conversar um com o outro, especificamente sobre o Eduardo, ele não fez comentário. Lógico que eu estive aqui antes de encontrar o Eduardo há uns 3 semanas atrás nos Estados Unidos, falei para ele da nossa reunião, ele ouviu muito mais do que falou sobre o Eduardo. Então eu falei o que nós conversamos, quais foram as reações e tudo.
e ele só ouviu sobre o Eduardo, não emitiu muito juízo de valor. Deputado, vocês conversaram sobre a estratégia para o Eduardo Bolsonaro não perder o mandato? Não conversamos sobre isso. Eu tenho trabalhado sobre isso. Tenho trabalhado, inclusive, regimentalmente. Tentamos, no primeiro caminho, botar ele líder da minoria. Houve um indeferimento do presidente Hugo Mota, mas fizemos o recurso para a mesa, estamos aguardando a definição da reunião da mesa diretora para falar sobre esse assunto. Estou trabalhando regimentalmente com a nossa equipe de técnicos da liderança do partido para que a gente possa continuar mantendo. Entendo que há um erro regimental na conta de faltas, porque o regimento é claro que diz que alguém pode perder o mandato por faltas desde que tenha faltas em sessões ordinárias. E a Câmara não tem sessão ordinária desde a pandemia. Todas as nossas sessões são extraordinárias. Então, regimentalmente, está errado cassar mandato por falta em sessão extraordinária. Só cabe, pelo nosso regimento, a cassação de mandato para a sessão ordinária, o que não vem acontecendo. Então, na nossa avaliação jurídica legislativa, não cabe cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro por conta de faltas nesta modalidade de sessão. Teria que a Câmara voltar a ter sessões ordinárias, que aí sim o regimento tem uma previsão legal de cassação de mandato. Enquanto tiver isso, para nós não cabe. O senhor já levou isso ao presidente Hugo Mota? Não levei, até porque não veio. Quando chegar o momento certo, de quererem aplicar este regimento, nós vamos recorrer legalmente, mostrando que não há amparo regimental para esse tipo de cassação. Perfeito. E tem algo mais que os senhores conversaram, que o senhor não citou aqui agora, o senhor e o presidente Bolsonaro? Você é bom pra caramba, né? Mas tudo que vocês já tiraram tudo que podia. Líder, sobre a rotina do ex-presidente, como tem sido? Como que ele faz durante o dia? Ele tem conseguido na última semana, ele falou, voltar a fazer exercício físico, porque por conta do soluço constante que ele estava tendo, ele não estava conseguindo. Ele até comentou isso, por isso que eu falei que teve uma leve melhora. Ele conseguiu hoje fazer 1 hora aproximadamente de esteira e de exercício físico. Ele não estava conseguindo fazer isso e não tem mais o que fazer. Ele falou, foi uma das coisas que ele mais reclamou. A coisa mais é que a gente não vê a hora passar num lugar desse fechado, que eu não posso sair. Ele gosta de sair, ele gosta de estar com gente, gosta de estar com pessoas, e está na situação que ele está no regime fechado, incomoda muito. E quanto mais tempo passa, parece que fica pior essa situação. Líder, uma última. Sobre a CPI dos Correios, né? Conseguiram as 171 assinaturas hoje? Não acompanhei agora à tarde, que eu estava lá, a gente fica sem celular. Não acompanhei. Falar nisso, só um minutinho. Deixei meu celular lá dentro? Ah, tá. Porque eu não achei ele aqui. Deixa eu voltar aqui. Qual é a pergunta? Sobre a CPI dos Correios. Eu não acompanhei agora à tarde, porque eu não estava em comunicação, estava visitando o presidente Bolsonaro, quantas assinaturas tinha. Até meio-dia não tínhamos ainda as assinaturas suficientes. Estão colhendo essas assinaturas e a gente espera contar com as assinaturas o quanto antes possível. E o partido vai tentar alguma articulação, como aquela vez que foram no aeroporto aqui de Brasília? Acho que para a CPI dos Correios não tem necessidade, porque o apelo por essa CPI, por causa do déficit, né, dos prejuízos e dos rombos que os Correios estão tendo, é tão grande que as pessoas estão assinando com muita facilidade. Eu acho que nós vamos precisar fazer esse tipo de campanha mais intensa. Até segunda-feira, se Deus quiser, a gente já tem as assinaturas. Quem? Convocação do Frei Chico. Bom, a CPMI a gente tem que... confiamos muito no trabalho do senador Rogério Marinho para reorganizar a nossa base novamente, que nós ganhamos a presidência. Lógico, o governo trabalhou, voltou a ganhar os requerimentos, e eu tenho certeza que o líder Rogério Marinho vai conseguir reorganizar isso e mais à frente a gente apresentar um novo requerimento, porque entendemos que o Frei Chico, irmão do presidente da República, tem muito a explicar sobre o roubo dos aposentados. O senhor acha que isso seja uma blindagem da esquerda, líder? Lógico, acho não, tenho certeza. Eu acho que em qualquer CPI ou CPMI, ninguém deveria estar blindado. No Brasil, quem não deve, não é no Brasil, na vida, quem não deve não pode temer nada, nenhum tipo de investigação.
a vida tem que ser transparente e é lamentável que a esquerda ontem e o governo tenham orientado contra a convocação do Frei Chico. Ora, se ele não tem nenhum temor, não deve nada com relação ao roubo dos aposentados, dos pensionistas, das nossas viúvas, dos órfãos, ele vai lá, fala e não tem problema nenhum. Agora, quando há blindagem, a gente já começa a desconfiar que pode ter alguma coisa errada. Por isso nós vamos continuar insistindo, mais à frente, reorganizar a base na CPMI do roubo dos aposentados e em breve a gente tentar novamente apresentar um novo requerimento e convocar o Frei Chico para que ele dê as devidas explicações. Deputado, qual é o seu prognóstico sobre a votação, sobre a posição do PL na votação da LDO na próxima semana, especificamente sobre a questão do cronograma de pagamento das emendas? Bom, essa questão é uma questão que eu tenho conversado com o presidente Alcolumbre, com o presidente Hugo Mota. Nós temos só do PL, do orçamento de 2023, 1.166 bilhões de emendas impositivas não pagas, de 2023 para 2024. 2024 para 2025, nós temos cerca de 67% das emendas impositivas da nossa bancada não pagas. Ora, a gente vota 2 orçamentos e eles não se querem cumprem o que é obrigação do governo federal, que são as emendas impositivas. A continuar dessa forma, o governo não dando nenhuma resposta, nós vamos para a sessão do Congresso para apresentar um kit de obstrução, que é inadmissível o governo federal tratar o Congresso Nacional da forma que vem tratando. Inclusive com falas públicas vergonhosas do presidente da República, atacando o Congresso Nacional, esquecendo que é uma instituição democrática, eleita, e que ele deve respeitar a vontade popular daqueles que estamos ali legitimamente eleitos, assim como ele está no comando do Executivo. Esse tipo de prática tem esgarçado a relação entre Executivo e Legislativo e nós daremos a resposta na sessão do Congresso. Por mim, a continuar da forma que está sendo tratado o Congresso Nacional, a gente tem que obstruir o máximo possível e não votar nenhuma LDO, nenhum orçamento para o próximo ano. Deputado, uma última questão. O senhor conversou com o governador Tarcísio depois daquela saia justa de ter atribuído a ele a articulação? Conversei hoje, inclusive, converso com ele a cada 2, 3 dias. Lógico, ele tem muitos a fazer em São Paulo, às vezes as nossas agendas não dão para falar, mas hoje eu falei com ele. Eu acho que foi injusto colocar o resultado da derrota da MP em um homem só. Aquilo não é um trabalho de uma pessoa só, ele deu ajuda, como eu falei, para toda a imprensa, liguei para ele, pedi ajuda a ele com o presidente Marcos Pereira, que é uma pessoa que tem muito, apesar de estar deputado junto conosco, trabalha muito por presidir um país, um partido a nível nacional, e como ele é do partido dele, às vezes fica mais fácil essa comunicação, pedir essa ajuda, assim como pedir a outros governadores, pedir a Caiado, pedir a Ratinho, falei com o Ciro para falar aliás, o Caiado, quem falou, pediu o Ciro para falar com ele, e eu falei com o governador do meu estado, Cláudio Castro, para a gente fazer uma força-tarefa para conseguir aquela vitória que, como oposição, obtivemos junto com o centro. Mas atribuir que foi uma articulação dele somente, eu acho que já é antecipar a eleição de 26, achando que já está definido que ele é o candidato da direita, e não há definição ainda do nosso candidato. Nós vamos insistir enquanto tivermos possibilidade, que é o presidente Jair Bolsonaro, e acho que isso é só maldade da esquerda com o governador Tarcísio, que está fazendo um belo trabalho como governador. Deputado, o senhor só citou o nome dele no plenário. Por quê? Não. Obrigado pela oportunidade de corrigir. Eu abro a minha fala naquele dia, logo após a fala do deputado Lindbergh Farias e um outro deputado que atacou o governador Tarcísio. Fizeram ataque só a ele. Quando eu vou fazendo os agradecimentos, eu fiz agradecimento a todos os líderes, citei os partidos de centro, citei os nomes dos presidentes de partido de centro e falei assim, quero aqui agradecer os governadores, no plural. E na hora da fala, como a minha fala é fala sempre de improviso na escrita, por um lapso meu, eu só falei o nome dele. Mas eu tinha que ter ali agradecido o governador Caiado, o Ratinho Júnior, porque eles falaram com suas bancadas nos estados e também nos ajudaram. E aí, naquela hora ali, como anteriormente tinham só falado de Tarcísio, eu, por um lapso de memória, só falei do nome dele. Mas se você pegar o vídeo, pode pegar lá a transcrição, inclusive, quero aqui agradecer os governadores no plural, e só falo o nome dele por um erro na tribuna. Mas eu queria agradecer a todos.